Vamos entrar nos 10 mandamentos da venda. 10 mandamentos da venda. Tem muitas coisas aqui nos 10 mandamentos que eu já fui falando ao longo da aula, tá? Então, 10 mandamentos para você vender. Primeiro, foco no potencial cliente, na nossa persona. Quem fala com todo mundo não conversa com ninguém. Eu tenho que saber muito bem quem é meu potencial cliente para eu poder focar nas ações que vão chamar a atenção dele, que vão ser direcionadas, assertivas a ele. Segundo, pesquisar antes de entrar em contato. Eu não posso entrar em contato com a pessoa sem saber informações dela. Quanto mais informação eu sei dessa pessoa, melhor para mim no processo de interação de vendas. Então, eu tenho tem gente aí que está... vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que foi indicada, um paciente foi indicado para poder fazer protocolo. Então, o que eu vou fazer para eu ligar, para abordar esse paciente? Nossa, eu tenho um baita de um lead, né? Eu vou buscar saber quem é essa pessoa, se ela já teve uma história prévia no dentista, eu vou entrar na rede social dessa pessoa para poder ver, ela vai fazer uma avaliação comigo amanhã, na segunda-feira. Eu vou entrar na rede social, vou pesquisar sobre ela, vou pesquisar onde que ela trabalha, vou pesquisar o que ela gosta de fazer. A rede social hoje é uma baita ferramenta para a gente poder buscar saber das pessoas antes de entrar em contato. E faz toda a diferença quando a gente faz essa ação. Então, por exemplo, aí chega lá, na segunda-feira, o paciente chega e vai fazer a avaliação, é um paciente de ticket alto, é tratamento de protocolo, né? E aí você vai e fala assim, ai, que legal, eu vi que você estava com sua família no clube ontem, eu também gosto de estar nesse clube, eu gosto disso, que bacana, sua filha, e você começa a ter um rapport, uma interação com essa pessoa, e a pessoa vê que você interessou por ela, que você entendeu dela, que você viu, a pessoa se sente importante. Então, essa questão de pesquisar antes de entrar em contato com o lead é um baita diferencial que a gente pode fazer nas nossas vendas. A terceira questão é criar rapport. O que é rapport? É conexão. Rapport é identificação. Eu preciso de criar essa conexão com o meu potencial cliente se eu quiser vender para ele. Ninguém compra de quem não vai com a cara. Se você não for com a cara do vendedor, por mais que você deseje, esteja querendo o produto ou serviço que ele oferece, por mais que você goste do local que ele trabalha, você não vai comprar. Eu já dei esse exemplo várias vezes em algumas aulas, mas eu gosto de dar que um dia eu vi no Instagram uma sandália de uma empresa, e aí eu amei a sandália, eu amei. E aí eu saí de casa disposta a comprar essa sandália. E eu fui até a loja, entrei na loja, a vendedora me tratou, assim, foi com aquela cara de... Me tratou de uma forma, assim, me distratou, né? Ela quase não fez um atendimento, assim, como se eu não fosse ninguém, né? Me esnobou ali na loja. E eu queria a sandália, eu saí querendo comprar, e eu falei, eu não vou comprar. Então, eu atravessei a rua e comprei em outro lugar. Por quê? Porque eu saí de casa disposta a comprar a sandália. E ainda que eu tenha amado e gostava da marca e do local, eu não comprei porque eu não criei um rapport, uma identificação com a vendedora. Isso acontece com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E o que eu tenho que observar disso? O paciente, ele sai de casa disposto a fechar o tratamento odontológico. Porque ninguém fecha tratamento odontológico porque, eu saí de casa querendo gastar 20 mil reais no dentista. Ninguém sai de casa assim. A pessoa sai porque ou ela tem uma necessidade muito grande, que é o que acontece na maioria dos casos, ou ela está com um desejo muito grande de que algo se realize. Sempre por necessidade ou desejo. Se ela já sai com a cabeça condicionada, eu vou ter que investir um valor alto, vou ter que gastar, o valor que seja, eu vou ter que gastar para ir no dentista, ela já sai com aquilo ali definido. Se você não criar rapport com ela, ela vai fechar com outra pessoa, você pode ter certeza disso. Então, quando eu falo, o pessoal fala assim, às vezes eles falam assim, o mês tá ruim, o povo tá sem dinheiro. Não tá. Se ele não tá comprando com a gente, tá comprando com o outro.
Se não está gastando com a gente, está gastando com o outro, porque as pessoas saem de casa dispostas a gastar, investir naquilo que a gente a gente oferece. Então, você tem que saber, você tem que ter consciência disso para poder criar rapport, criar identificação, afinidade, vínculo com o seu paciente. Esse gatilho é o mais importante de todos para a gente vender algo para alguém, qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu tenho que criar vínculo, eu tenho que relacionar. A pessoa tem que ir com minha cara, ela tem que gostar de mim. Então, a criação de rapport é um processo que ele é fundamental para que a compra ela seja realizada. A quarta questão é contribuir antes de vender. Então, assim como o rapport é importante também um gatilho chamado reciprocidade. Eu preciso gerar reciprocidade nas pessoas. Eu preciso dar a elas antes de querer sacar delas. Eu preciso depositar antes disso. Então, como que eu vou contribuir? Às vezes com informação, às vezes com um brinde, com um mimo, com alguma experiência, com um café que seja. Eu preciso dar à pessoa algo que ela não está esperando receber de mim, de forma que acrescente a ela, independente do que seja, e crie nela um senso de, eu vou retribuir. Como retribuir? Tornando cliente. Então, por exemplo, eu dou esse exemplo porque ele é bem claro, assim, por exemplo, loja de roupa, né? A pessoa tá lá e às vezes o produto é muito parecido, porque é aquelas mesmas roupas que todo mundo vai lá na 25 de março e traz. Então, o produto às vezes é muito parecido, as fachadas também são muito bonitas. E como é que você pode criar esse diferencial de reciprocidade? Às vezes, em uma loja, o vendedor criou rapport, então esse vai ser, tem 3 lojas, uma do lado da outra. Qual que vai ser fundamental para que a pessoa escolha onde que ela vai? A conexão com o vendedor. Esse vai ser crucial. Então, o vendedor que vai sobressair é aquele que criar mais vínculo, interação, empatia com o cliente. E o segundo é dar algum elemento que a pessoa não estava esperando. Então, às vezes, das 3 lojas, ele foi em uma que ele ganhou um café, que ele ganhou algum brinde, que ele ganhou algum mimo, e aquilo ali já vai gerar para ele uma sensação de dívida. Nossa, eu gostei das 3, mas uma eu vou fechar, eu vou comprar a roupa na última porque eu ganhei tal coisa, porque ela me deu tal coisa. Então fica aquela sensação de dívida que a gente tem, e a gente tem que gerar isso, a gente tem que gerar isso no nosso paciente. Eu consigo gerar isso com o nosso paciente. Então, lá nas clínicas mesmo, tudo que a gente faz, a gente faz pensado para gerar esse sentimento de reciprocidade nos nossos pacientes. Todas as ações de marketing que a gente faz, todas as ações internas, todas as campanhas, todas as nossas ações têm uma estratégia por trás para poder contribuir e gerar reciprocidade nos nossos pacientes. É essa estratégia que eu estou falando com vocês, que vai fazer com que seja o grande diferencial do seu negócio. Você tem que ser diferente dos demais. Não tem que estimular. Uma das ferramentas é estimular a reciprocidade. A quinta é atenção à queixa principal. A gente não pode esquecer disso. Às vezes a pessoa chega até o consultório e fala, eu quero fazer uma restauração. E aí a gente chega lá e começa a fazer a anamnese e aí faz todo o orçamento de toda a boca da pessoa e esquece da queixa principal dela, esquece da restauração. Não pode. A pessoa se sente enganada, a pessoa se sente desmotivada, a pessoa se sente desrespeitada. Por quê? Porque ela chegou falando o que a afligia, qual era a queixa que trouxe ela até você, que levou ela até você, e você simplesmente desdenhou aquela queixa, querendo e oferecendo outras questões que são importantes sim, mas que não resolve o problema dela. Então a gente tem que lembrar que a pessoa, ela compra da gente, ela compra uma solução.
Ela compra, ela confia em mim para eu resolver um problema dela. Então, eu tenho que, primeiro, entregar a solução da queixa principal, resolver o problema dela primeiro, é a primeira coisa, para depois eu vim agregando, eu vim mostrando, eu vim oferecendo outras demandas também, que ela não tinha consciência, que ela não sabia, que foram identificadas para poder ser melhor como um todo para ela, que é essa a nossa função. A gente não é só tirador de pedido, né? Dentista tirador de pedido não é dentista, que é aquele que eu quero fazer uma restauração, aí ele lança uma restauração, vai lá e a pessoa paga. É um tirador de pedido, então não é um vendedor, ele foi vendido. Quem foi o vendedor foi o paciente sabia o que ele queria, identificou o que ele queria, falou, e a pessoa simplesmente foi lá e executou. Então, não sejamos tiradores de pedido, mas também que a gente respeite a queixa do principal do paciente e a gente resolva ela antes de ir para os outros passos que são fundamentais e necessários para poder complementar a venda. A sexta questão é a escuta ativa. É uma coisa que eu sempre falo, que quem fala primeiro perde o jogo. Então, eu tenho que saber, o paciente, ele entrega o ouro para a gente. O paciente, ele fala para a gente muito o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele anseia, qual é o medo dele. Ele chega falando. Então, às vezes, ele chega e fala que ele já foi em outro lugar, que ele já fez outros orçamentos. A gente tem que abrir espaço para o paciente falar. Porque se eu sei disso, eu vou saber me direcionar melhor a minha estratégia de venda no decorrer da minha conversa com o paciente. Então, que eu escute antes, que eu pergunte antes, faça perguntas e ouça. Pergunte ao paciente o que eu trouxe aqui, o que ele tem medo, qual a expectativa dele, qual a experiência interior que ele já teve com o nosso serviço, qual a percepção que ele tem do nosso serviço, pergunta o que ele gosta, pergunta sobre ele. E nessas perguntas vocês vão identificar e ter clareza de como conduzir melhor a venda. Sétima pergunta. Estude sobre gatilhos mentais, tá? Assim, são mais de 40, 50 gatilhos mentais e aqui eu não vou conseguir falar de todos, que é uma outra aula que a gente fica horas falando. Lá aqui na Oral Center, aqui na Oral Center, a gente tem um encontro semanal comigo. Toda quarta-feira a gente fala sobre um assunto. Então, toda quarta a gente vai aprender sobre algum assunto. Então, por exemplo, a aula de gatilhos mentais, a gente ficou, sei lá, umas 4, 5 horas para a gente poder abordar e esmiuçar todos. Então, você tem que, se você não tem essa possibilidade de estar assim, você tem que estudar sobre gatilhos mentais. Tem 2 gatilhos que eu acho essenciais, que são de necessidade e urgência, que são os 2 motivadores principais para qualquer pessoa comprar qualquer coisa. A primeira é ela saber, ter consciência que precisa do seu serviço, e o segundo, ela se mover no período que você quer que ela compre. Porque às vezes ela fala assim, não, eu tenho que fazer um clareamento, mas depois eu faço. Então, ela tem consciência da necessidade dela de fazer o clareamento, mas ela não tem urgência em fazer o clareamento. Eu vou conseguir vender? Não vou conseguir vender. Então, a pessoa tem que ser, eu tenho que fazer um clareamento, eu sei que eu preciso, eu estou vendo que eu tenho necessidade e eu preciso fazer agora. Então, esse senso de urgência, a gente também tem que criar no nosso paciente se a gente quer vender para ele, porque senão eu não vou conseguir fazer com que ele se movimente. Os 2 têm que andar juntos. Eu tenho que fazer e eu preciso fazer agora. Então, eu preciso de criar métodos, mecanismos para eu apresentar esses 2 componentes que são essenciais nas vendas para os nossos pacientes. O 8º elemento é não atenda o cliente como você gostaria de ser atendido. Eu gosto de falar essa frase, porque às vezes o pessoal fica assim, ó, eu sou tão empática que eu atendo todo mundo como eu gostaria de ser atendida, eu me coloco muito no lugar do outro. E essa frase, a gente tem que ter cuidado
ao dizer ela. Porque se eu for atender cada cliente como eu gostaria de ser atendido, eu vou atender o paciente sempre da mesma forma. Só que, o que nós precisamos lembrar? As pessoas são diferentes, elas têm tempo de escolhas diferentes, elas têm jeitos diferentes, elas têm necessidades diferentes e elas têm formas de expressar diferentes. Se eu atender apenas como eu gostaria de ser atendido, eu vou padronizar, unificar um tipo de atendimento como o que eu gosto. Eu, no caso do exemplo, eu sou uma pessoa prática, eu sou uma pessoa objetiva e eu sou uma pessoa direta. Eu não gosto de rodeios, eu não gosto de pessoas que falam muito, que querem entrar em várias histórias e não vai na sequência, no objetivo final. Eu não gosto disso, eu gosto que chega e fala, dá o recado e pronto, já resolve. Então, quando eu vou comprar algo, anteontem, quinta-feira, eu saí para comprar uma roupa. O shopping fechava 9 horas da noite. Eu saí de casa 8h30. 8h30. Comprei uma roupa, uma sandália e um brinco. Em meia hora. Aí meu marido falou, nossa, isso é muito prático. Eu falei, eu sou essa pessoa. Então, se eu chegar na loja para a mulher começar, a vendedora começar, ai, que vamos olhar, vamos experimentar e começar a enrolar muito a venda, não funciona comigo. Eu falo, ó, vamos embora logo aqui, eu quero isso. Vou experimentar. Não, se não for do jeito que eu quero, eu não vou nem experimentar para não perder meu tempo nem o seu. Então, eu sou essa pessoa direta. Só que se eu faço isso com o meu cliente, que precisa de toda uma ambientação, de toda um acolhimento, de todo um preparo, de todo um vínculo antes, eu não vou conseguir vender para esse tipo de cliente. Né? Se eu falo dessa maneira, se eu acho dessa maneira que eu sou, que é a minha maneira, para um paciente que precisa de mais tempo de escolha, ela vai me sentir fria, ela vai achar que eu sou fria, que eu sou ríspida, que eu sou distante, que eu sou grosseira até. Então, eu preciso de atender meu paciente como ele gostaria de ser atendido, né? Cada paciente tem um tempo, um ritmo, necessidade diferente. Então, eu tenho que identificar como é o jeito da pessoa, como ela transmite isso, porque eles transmitem isso para a gente, e aí sim eu adequo para atender ele da forma que ele gostaria, tá? A nona questão é use a emoção e não só a razão. A gente não pode fazer venda só baseado em questões e conceitos técnicos da venda, só em ferramentas de como que é um implante dentário. O implante funciona com o parafuso, ele tem 2 etapas, tem o tempo de osso-integração, tem a parte cirúrgica, depois a parte protética, tal. A pessoa não é isso que fazer com que ela compre o implante. Eu tenho que usar elementos, ferramentas de emoção. Então, olha, sabe essa prótese que você tá na boca, que te incomoda tanto, que você não consegue mastigar direito, você não consegue engolir o alimento direito, que você coloca a mão na boca, você não vai precisar mais de colocar a mão na boca para sorrir. Você vai conseguir ir no churrasco e comer do lado dos seus familiares, dos seus amigos, você ter medo de que sua prótese caia. É isso que eu estou te vendendo. Então, eu uso as emoções que as pessoas sentem, né, no estágio que elas estão, para vender a emoção futura que ela vai sentir quando ela adquirir o meu serviço. Olha, quando você fizer o implante, você vai ter segurança, você vai poder rir à vontade, você vai ter a sua capacidade de mastigação de volta, porque o implante devolve isso. Então, eu uso a emoção, porque se eu fico falando da parte apenas técnica de como vai funcionar o procedimento, não é isso que o paciente compra. Então, eu tenho que usar a emoção também, além da razão. E o 10º mandamento de venda é conectar, fazer conexões com histórias. Vocês lembram que eu falei com vocês que de tudo que eu estou falando aqui, infelizmente, vocês só vão lembrar de 30%. Eu tenho certeza que o que vocês vão lembrar serão os exemplos que eu dei. Às vezes, o exemplo de Luísa na questão que ela é vendedora, às vezes, o exemplo da questão do paciente que eu dei recente,
quando eu for comprar a roupa. Os vários exemplos que eu dei através de histórias reais, através dessa aula, que vão ficar marcado. Então, o poder de histórias, de envolver as pessoas e de ficar na memória com histórias. Contem sempre histórias, obviamente, histórias reais, mas contem essas histórias, porque são elas que fazem com que haja a conexão com o seu paciente, são elas que fazem que haja a identificação com o paciente, e que é o famoso rapport, que é um elemento fundamental para a venda, e são essas histórias que vão fazer com que ele interaja ao ponto de ficar, marcar, gerar necessidade e comprar de você, tá? Então, são esses 10 mandamentos aí que a gente tem para a venda. Tenho certeza que se você aplicar essas 10 regras, vai já fazer extremamente muita diferença na vida do dia a dia clínico de vocês. São questões que a gente aplica nas nossas clínicas, não só essa, a gente tem inúmeras técnicas que são passadas e ensinadas aos franqueados que a gente aplica também, e que faz com que nossos resultados sejam bem acima da média, como eu mostrei para você.